Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos, meus achólogos e achólogas? Estamos todos bem, graças a Deus. Um pouquinho de frio, mas também é bom, né, gente? Então, hoje é mais conversa. Eu não quero mostrar nada. Eu quero contar uma história e vocês vão entender dentro dessa história o que significa a resposta a respeito da pergunta que toda hora vem aqui no meu canal, no canal de Raquel, no canal de Abraão, no canal da Margarete. E se fosse a tua filha, gente? Sabe o que é o mais chato dessa pergunta? Não é que a pergunta seja chata, é a intenção da pergunta que é chata. Porque a gente sente nas palavras não o interesse real de saber e se fosse a sua filha. Não existe esse interesse da reflexão sobre essa pergunta. Porque sim, essa pergunta, o objetivo dela seria trazer uma reflexão. E se fosse a minha filha? Mas não. Infelizmente, pessoas que usam, pelo menos aqui no YouTube, essa pergunta é numa camada baixa, numa camada pejorativa, querendo ofender a gente. Desculpa, mas quem usa desse argumento é raso. Faça você essa pergunta. Faça você na frente do espelho. Tente buscar a sua reflexão, ao invés de tentar, sem conseguir, agredir a quem faz um trabalho sério. Porque isso não é agressão. Cada vez que eu leio isso, eu me entristeço, porque eu não me sinto agredida. Eu sinto que do outro lado tem uma pessoa burra, não disposta a funcionar. E eu não estou querendo agredir com isso. Eu estou querendo alertar. Você se expõe cada vez que você faz isso. Você expõe a sua ignorância cada vez que você faz isso. Você expõe a sua falta de disposição em reflexões profundas sobre e se fosse a sua filha. Entende? Então, gente, baseado nisso, e para vocês achólogos, porque, gente, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que quem me faz essa pergunta aqui não são vocês achólogos, não são os inscritos, são os haters. Vocês sabem o que é haters? É aqueles que geralmente não têm um rosto, tem um avatar qualquer, um nome doido que nem existe. Sabe para quê? Para encher o saco, para espionar, para hatear. Ou seja, para tentar descredibilizar e desvalorizar. Tem muitos. E é engraçado que eu percebo às vezes que esses muitos têm uma linguagem tão comum e certas coisas tão comuns que é sério. Às vezes eu fico conversando com a Margot e com a Raquel e a gente vê que, assim, para cada, vamos dizer, 10 haters, 3, 4 são a mesma pessoa. Que doença isso. São pessoas que têm uma tendência a serem stalker, esses haters. Porque gostam de perseguir, gostam de se sentir donos, gostam de se sentir dominando a cena. Pessoas assim não são inscritas, não acompanham de verdade. Porque nem ouve. Eu acho tão engraçado, os haters entram aqui, assim como entram nos canais das amigas, da mesma forma vem pelo título. E aí fazem cada pergunta e cada afirmativa tão imbecil que a gente olha e fala, não assistiu. Quem assiste entende. E a gente, né? Mas para vocês, até para preparar vocês, né?
para quem tem canal e para quem pensa em um dia ter, a primeira coisa que a gente tem que ter na consciência é que aqui existem os haters, que são pessoas rasas. Porque certas perguntas, com o intuito de ofender, só ofende a quem se expõe, porque quando a gente vê, já se expôs e fala burro, então é ele que está se auto-ofendendo. Mas qualquer pergunta, o objetivo da pergunta é esclarecimento e reflexão, ou reflexão para o esclarecimento. Então, baseado nisso, nós vamos conversar sobre isso, sobre se fosse nossa filha, de cada um de vocês, achólogos, aqueles que vivem com a lupa na mão, tentando o entendimento, tentando o esclarecimento, tá? Então eu vou contar uma história para vocês. Há milênios mesmo atrás, existia um reino muito poderoso. Não, é uma história real. É uma história real. Existia um reino muito poderoso, de um rei dito muito amado, muito famoso no seu reinado. E bom, como todos os reinos, e até hoje é assim, né, gente? Guerra é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, e lá vem o cachorro da vizinha. Gente, ele não pode ouvir minha voz, vocês sabem disso, né? Eu tenho o interlocutor aqui, aí eu tenho que falar mais alto, vocês já estão acostumados, né? E eu peço perdão a quem está chegando e não está acostumado com esse meu papagaio de pirata aqui, ó. Falando. Tá quietinho, ouviu minha voz, pronto, quer falar junto. Ele é doido para ser youtuber. Mas vamos lá, continuar. Na hora que eu entrei na história, ele resolveu entrar junto. Pois é. Então, gente, é assim. Tinha esse rei e os reinos, os reinados viviam em guerra. Sempre viveram em guerra. E estavam, sim, nesse momento, guerra. Tá? E existia um general muito importante para a guerra, e a gente sabe que esses homens são homens de estratégia e não de trincheira. Eles pensam, eles elaboram como vai ser e tal. Então eles têm que estar um pouco mais distante da trincheira para poder preservar a tropa, para poder saber atacar. Enfim, a gente sabe disso, né? E existia esse homem. E nós percebemos pela história, que não está tão detalhada assim, mas a gente percebe que ele era jovem, ele era casado e era muito jovem. Por que a gente percebe essa juventude nesse casamento, um casamento praticamente recente, digamos assim? A gente percebe essa juventude e esse casamento recente pela falta de filhos. Mas tem muitos casais que não têm filho, a gente vai chegar lá, a gente vai. Então ele estava lá, né? E o rei não estava na guerra, ele até costumava ir para a guerra, mas daquela vez ele não quis. Não quero. Ficou lá no palácio, de bobeira. E ele olhou, né, do palácio, uma mulher muito bonita, nua, tomando banho. E ele cobiçou aquela mulher. Ele tinha um monte, porque os reis, não só os reis, quem tinha posse até hoje existe ainda culturas assim, que quem tem posse pode ter mais que uma mulher, tá? Que é o que a gente chama de harém. Ele tinha, então ele não tinha necessidade nenhuma de mais uma. Bom, e ele viu. Sentiu desejo e procurou saber quem era. E aí falaram: é a mulher lá do seu comandante que está na guerra. Ele está lá na guerra, lutando por mim, pelo meu reino, por nós. Tá bom, traz ela aqui, ó. E o que aconteceu, gente? Essa mulher engravidou.
Por isso eu digo que era um casamento recente. Essa mulher engravidou. E o que é que esse rei fez? Inventou uma desculpa para trazer o marido de volta. Tirar ele da guerra e trazer para quê? Para que ele tivesse relação com a mulher e achasse que a gravidez, que aquele filho era dele. Então, sim, era um casal jovem, que eles podiam ter filhos. Se tivesse voltado da guerra e tivessem tido relações, essa criança nasceria tranquilamente, tá? Sob a bênção de um marido traído, enganado, que sentiria pai e jamais saberia a verdade. Não é mesmo? Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O rei mandou buscar esse marido da guerra. Mandou trazer. Exatamente para que isso se desse, que ele tivesse relações e ficasse tudo bem. E voltasse para a guerra, a criança nascesse e mais um pai enganado no mundo, né? Ele veio, mas ele se recusou a ir para casa e manter relação com essa esposa, porque ele achou muito injusto, enquanto os amigos, enquanto os concidadãos estavam em guerra, né, sofrendo lá tudo aquilo que ele também estava, ele desfrutar de uma vida normal com uma esposa, né? Ele achou aquilo injusto e se recusou, em nome de uma causa, em nome de um bem maior, né? A situação de todos. Bom, não teve jeito, gente. O rei tentou uma, tentou duas e não teve jeito. E aí mandou ele de volta para a guerra e chamou o comandante da guerra, né? O generalzão lá, os 5 estrelas, e falou para ele, olha, faz o seguinte, na próxima batalha, bota ele na linha de frente lá da trincheira. Não, mas ele não é um homem de trincheira, não é de linha de frente. Pois é, mas você vai botar. E vai fazer mais, tá? Quando vê que ele tá lá todo empolgadão, ó, passinho para trás e deixa ele. É, gente. E assim foi feito. E assim foi feito. E, bom, ele cumpriu as ordens, foi para a frente de batalha e por lá ficou. E aí, esse rei, né, pegou a viúva, a esposa desse jovem, que não teve chance de ser pai, nem legítimo, nem ilegítimo, não teve chance de viver uma vida com a esposa, pegou essa esposa e a tornou legitimamente dele. Bom, na verdade, o que esse rei cometeu foram dois crimes. Crimes, a gente não pode falar crime. Foram 2 crimes. Primeiro, adultério. Segundo, assassino nonato. 2 crimes. Por quê? Por um prazer, por uma luxúria. Ok, mas essa história não é sobre esse rei. Essa história é sobre esse jovem, cheio de vida, com uma bela de uma esposa jovem, bonita. Eles em plena flor para poder reproduzir. E foi assas, porque foi isso. Houve um planejamento de assar por adultério. Ele foi traído pelos 2 que ele mais confiava e honrava, a esposa e o seu rei. É sobre ele.
e sobre a família dele que ficou. Bom, a esposa a gente sabe que o rei levou, mas e os pais? O pai, a mãe, os irmãos, os entes queridos dele. Principalmente os pais. O que souberam sobre essa história? A informação oficial é que ele partiu em frente de batalha. Oficial. Mas a informação, de fato, que ele foi assassinado por um adultério do rei, será que eles ficaram sabendo? Bom, ficaram, ou deveriam, se eles não fossem tão assim, pode ser que sejam. Bom, mas nesse caso, nessa história, toda a cidade, todo o reino ficou sabendo. Todo o reino. Porque nesse reino tinha um profeta, um sábio, que ouvia a voz de Deus e traduzia e revelava a voz e a vontade de Deus. O nome desse homem era Samuel e ele foi até o rei e acusou cara a cara do que ele fez. E ainda disse mais: por conta desse teu crime, nunca mais a espada sairá de sobre a sua casa. E assim foi. Nunca mais. Nunca mais. Dali para frente, uma série de tragédias aconteceram pelas mãos de Deus. A primeira já começou pela causa do próprio adultério, que foi a gravidez. Não. Se existiu uma morte de um inocente, existiria a morte de outro para cumprir. E lá foi. E daí para frente, gente. Mas, de novo, nós estamos falando desse jovem, do destino cruel e de como essa família entendeu tudo isso. Será que esse pai prestou atenção no que o povo dizia a respeito do que tinha acontecido com o filho dele? Ou só prestou atenção no que o rei e o comandante tinham a dizer? Porque o rei e o comandante falaram que foi nas trincheiras. O rei e o comandante, os poderosos, os grandes. Mas o povo conheceu a verdade através de Samuel. O povo viu a verdade, viu os castigos de Deus, viu tudo. O povo. E não o oficialato, não o rei, não o comandante. É sobre isso que nós estamos falando. Se eu fosse o pai ou a mãe do Urias, eu gostaria muito de ouvir esse povo e conhecer a verdade. E não me deixar iludir, sendo grata ao meu bom rei por ter assumido a esposa do meu filho. Olha, gente, que coisa mais injusta você ser grato ao assassino do seu filho, achando que ele fez um grande bem. Olha que coisa mais injusta você ser grato ao comandante do teu filho, achando que ele fez um grande bem e que estava protegendo e preocupado com o seu filho. É sobre isso. A história, de fato, desse rei foi suja, foi podre, foi nojento, por alguém insuspeitável, de moral ilibadíssima, acima do bem e do mal, acima de qualquer suspeita, abaixo dele, outro acima de qualquer suspeita, um general de guerra. Em quem a gente deve confiar? Nos que dizem que tem a verdade do caso? Ou ouvir o povo? Ouvir o povo. Esses que não têm compromisso com os imorais. Esses que não estão preocupados com
os adultos, os assassinos, os grandes, não estão preocupados com títulos de nobreza, nem diploma, não é diploma. Porque quem tem diploma não honra juramentos. Quem tem diploma tem juramentos. Isso serve para advogados, para delegados, para juízes. Eles fazem um juramento. Todos que têm um diploma têm um juramento. E são reverentes a esse julgamento. Todos que têm diploma são vendidos por televisões, por mídias. Eu já sou famoso, não preciso dessa fama porque eu sou da televisão, então não deveria estar em caso tão pesado. Porque não está preocupado. Já tem fama. Proclamado com a própria boca. Os que investigam não têm compromisso com o juramento dos diplomas. Os grandes doutores da lei, que dizem que têm a verdade, fazem um serviço porco, adulterado. Adulterado. Para esconder o quê? O pai da criança verdadeiro? O pai da criança verdadeiro? O verdadeiro culpado? Que pode ser alguém muito importante? Teorias, sim. Não foi teorias nessa história. Bom, muitos já sabem que história que eu contei, e eu vou contar a versão oficial, porque essa história é verdadeira. Acredito que a maioria já identificou essa história, mas para quem não conhece essa história real aconteceu há mais de 5.000 anos atrás, tá? Em torno de 5.000 anos. Ela se encontra registrada na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler para vocês essa história, como ela está registrada. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi era o rei. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. O povo dele guerreando, ele dormindo de tarde e passeando. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Então ele sabia que ela era casada, ele puxou a ficha e mesmo assim desejou o mal. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar no presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe. Na frente de batalha, a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Olha que homem de caráter. E olha que morte cruel. Então Davi disse: fica aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite.
Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Gente, olha, que nojeira, que crueldade, ainda manda para a própria vítima, pela própria vítima, a sentença dessa vítima. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe, mataram alguns oficiais de Davi e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós o forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial, Urias, também morto. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Nesse caso eles sabiam, eles estavam preparados para isso. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o marido tinha morrido, chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. E aí, o filho. Bom, está aqui, está registrado. Esse caso real é repetido centenas de vezes em todos os lugares do mundo, em cinemas, em teatros, em seriados, em novelas. Estava há pouco tempo na Record, porque foi um fato real. Não é invenção. E por que eu estou trazendo isso de novo? Pelo pai, me colocando no lugar do pai do Urias. Todos nós, há 5.000 anos, sabemos da barbárie que foi cometida com Urias. Será que o pai deu vazão a essas vozes que sabiam e falavam? Ou será que esse pai se alienou e ficou no compre batom? Porque a palavra do rei é sagrado. A palavra do oficial Joabe é sagrado. E aí eu respondo a pergunta: e se fosse a minha filha? E se fosse o meu filho? Se Urias fosse meu filho? Gente, eu queria ouvir até o grilo falante. O que o grilo falante tem a dizer? Jamais, aliás, seria o contrário. Se qualquer um que não se chame Jesus Cristo, qualquer um, a sua suprema entidade, chegasse para mim e falasse: acredite em mim, foi desse jeito, eu ia falar: por que eu tenho que acreditar? Por que você quer me convencer que foi assim? Eu quero saber tudo, eu quero esmiuçar todos os detalhes, eu quero ouvir todas as partes, eu quero saber tudo o que estão dizendo a esse respeito, para eu concluir. Eu não tenho que acreditar em você, eu tenho que acreditar em mim e no que eu vou buscar como verdade. Se eu fosse mãe, eu falaria isso. Eu ia caçar o grilo falante. Eu ia entender o que os passarinhos verdes estavam falando de manhã em cima do meu telhado. Eu ia ficar assim, olha, para qualquer coisa. Não. Jamais eu aceitaria calada uma única versão. Jamais.
Principalmente depois de um sumiço de 7 dias. Principalmente depois de saber as condições que foi encontrada. Não. Foi ele, por quê? Ah, por causa disso. Mas e o outro? E o outro? Por que o outro falou isso? E por que falou aquilo? E por que estão dizendo... Ah, gente, eu ia ser incansável em conhecer todas as versões. Assim como, se eu fosse mãe de Urias, eu iria querer ouvir todos os soldados que tiveram com ele, cada detalhe do que aconteceu. Qual próximo da muralha ele estava? O que aconteceu de verdade? Por que ele não viu? Por que ele não se abaixou? Por que ele não se escondeu? Eu ia querer saber todas as versões, inclusive a do profeta Samuel. Em vez de ser grata ao rei que pegou minha nora como honra, meu filho, para. Isso é nojento. Pessoas se apropriarem da dor alheia para dizer não ouça ninguém, não responda a ninguém, não fale com ninguém. Por quê? Para você não conhecer a verdade, pai. Para você não conhecer a verdade, mãe. Para você não ir buscar com a sua consciência a verdade. Você foi escravizado por consciências alheias. E aí vem pessoas pequenas falar para mim, se fosse sua filha, eu vejo pais e mães até hoje buscando uma verdade que nunca aceitaram. Tem o caso do Paulinho Pavanese. O pai incansável nunca cansou de catar a verdade. Tinha uma versão oficial muito plausível. Muito. E ele suspeitou que aquela versão era falsa. E descobriu todo um terror de ó. E o que fizeram com o filho dele? Sabe por quê? Porque ele não aceitou a verdade oficial. Desculpa, mas é vergonhoso um pai e uma mãe enlutado se conformar tão rápido e aceitar que aqueles que até ontem eram estranhos, que eles nunca tinham ouvido falar, porque nunca ouviram falar dos delegados, dos advogados, nem de youtuber. Fala, olha, só escuta a gente. Por quê? Gente, se não tivesse acontecido isso com a minha filha, eu não saberia nunca quem vocês são. Quanto mais vocês saber quem eu sou e quem é minha filha para dizer o que eu tenho que acreditar e quem eu tenho que ouvir. O que é isso? Onde vocês estavam enquanto eu criava a minha filha? Onde vocês estavam e o que estavam vivendo enquanto eu passei tudo que passei com a minha filha viva e ainda passei mais uma semana com ela desaparecida? Para vocês me dizerem o que eu tenho que pensar? Que canalice é essa? Se fosse a minha filha, seria assim que eu iria agir. Tá respondido? E se fosse a tua filha? E se você aceitasse essa versão imbecil que quando vocês vêm aqui falar, e se fosse a tua filha? É porque vocês aceitam? Vocês não servem nem para ter uma filha e nem para ter um filho. Desculpa, mas essa é a verdade. Quem fala, se fosse o teu filho ou se fosse a tua filha, não serve para ter um. Porque é um hater canalha, que não usa consciência, não usa o esclarecimento da dúvida,
A dúvida é feita para isso, para trazer esclarecimento. É para isso que a dúvida existe. Para ir buscar mais detalhes e mais informações. E não para dividir. E não para causar discórdia. Deus deu um cérebro para cada um e falou, usa. Quem não usa, atrofia. Fica a totoca das ideias. Fica. Imbecil que pensa que é gente, mas de cérebro atrofiado. Ok? Para quem me perguntou, eu respondi. E nenhum dos meus astrólogos me perguntaram. Assim como nenhum dos inscritos e seguidores verdadeiros da doutora Raquel perguntaram essa infâmia para ela. E nem os verdadeiros inscritos e que buscam a verdade fizeram essa pergunta para Margarete e nem para Abraão. Uma gente pequena, baixa e hater. São infelizes. Desculpa, mas se por um acaso vocês tiveram filhos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não está sendo bom para vocês, né? Não está. E aí vocês veem com essa bandeira. Essa bandeira de que se fosse seu filho, se fosse sua filha, é porque tem um rabão para trás que vocês não consertam e querem jogar pra gente. Não é verdade? É sim. Dói, mas é a verdade. O rabão preso com essa pergunta que vocês querem tacar na cara da gente. Porque vocês têm a resposta de vocês. Se fosse meu filho, eu ia ver que eu fiz tudo errado. E estou fazendo até agora. Infelizmente, essa é a verdade. Porque foi assim que aconteceu com Davi. O rabão ficou tão preso que perdeu o filho. É assim que acontece. Porque Deus é justo. E é justo sobre a injustiça de cada injusto. Se é que me entendem. Fica o recado, a resposta. Tá bom? E o alerta. Prestem muita atenção. Histórias perfeitas não existem. Quanto mais certinha, mais caroço tem embaixo do angu. Davi era um rei. O perfeito. Quanta sujeira, quanta nojeira. Embaixo de um homem ilibado, acima de qualquer suspeita. Prestem atenção nisso, gente. Tá bom? É sobre isso, eu acho que vocês entenderam. Então, beijo no coração de cada um de vocês. Muitas bênçãos vindas dos céus sobre a vida e da família de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fomos.